Boa tarde, meu nome é Daniele, eu faço grupo com o Hudson, a Josi e a Isabela, e hoje vamos falar de um caso bem conhecido, que é o caso da Daniele Périx. Daniele Périx, ela era filha da diretora, a Glória Pérez, e ela foi assassinada no dia 28 de dezembro de 92. Foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela a sua esposa na época, né, a Paula Tomás. De acordo com o que sabe do caso, é que o Guilherme ele não soube separar a, a ficção da vida real, né? Ele estava interpretando um papel do Bira e a Daniela estava fazendo par com ele nesse papel. Ela era Yasmin, de Corpo e Alma, né? A novela, nem mencionei a novela. O que se sabe é que o Guilherme, ele, além dele não saber separar, ele agia com muita agressividade nas cenas, é o relato de todo mundo, e após as cenas também, ele continuava nervoso, teve vezes que ele ficava muito alterado, chorava, é, e começou a perseguir a Daniela. Falam que o que acontecia era que ele queria aparecer mais nas cenas, né? E achava que a Daniela tinha como convencer a mãe dele a aparecer mais. E ela sempre falando com ele que não tinha como, que ela não fazia, é, é, ela não tinha como passar para a mãe dela, porque quem era a diretora, né, da novela era a mãe. Então, que era para ele conversar com ela. No último dia de vida da Daniele, ela recebeu dois bilhetinhos do Guilherme, né? E ela ficou muito nervosa. O olhar dela estava um olhar muito abatido. Ela estava desconfiada que algo ia acontecer. É o que as camareiras falou em depoimento, né? O, o que se sabe é que o Guilherme, no dia do assassinato, ele foi embora para casa um pouco mais cedo, saiu do estúdio de gravação, foi em casa, buscou alguns lençóis, um travesseiro, e a esposa, a Paula, trouxe para o estúdio de gravação. A Paula permaneceu no carro e ele voltou para atuar numa cena. Fez a cena, saiu junto com a Daniele, tiraram algumas fotos com fãs, né, na porta, e depois cada um tomou rumos diferentes. Ela foi para o seu carro e ele para o carro dele. Daniele saiu e ele ficou de tocaia. Aí, assim que ela foi para o posto de gasolina, ele entrou nesse posto e fechou o carro dela, não deixando ela sair. Aí, quando ela viu de quem se tratava, né, que era o Guilherme, ela saiu do carro e ele agrediu, dando um soco na cara dela, e ela veio a desmaiar. Aí, nisso, a Paula pulou para a direção do carro do Guilherme, e o Guilherme puxou a Daniele o carro, e cada um saiu o Guilherme no carro da Daniele e a Paula no carro do Guilherme, e levou ela para um local ermo. Esse local ermo, que eu esqueci o nome da rua também, é um local ermo ali na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. E lá nesse local, eles agrediram ela com várias perfurações no corpo. Não se sabe se foi uma tesoura ou algo que consiga perfurar, né? No laudo foi descartado que seria tesoura, porque senão tinha marcado na mão do Guilherme. Foram 18 perfurações, pulmão, coração e estômago, eu acho. Não tinha sangue na cena, no peito, né? Não tinha sangue na cena, até se achou que se tratava do ritual, mas aí foi estipulado também que poderia ser ciúme da Paula, porque a Paula ela também não estava conseguindo separar
tanto a ficção que o Guilherme estava tendo, né, com a Daniela, com a vida real, que ambos tinham casamentos distintos e não tinha nenhum envolvimento. Foi falado também, foi levantado que a Daniele assediava o Guilherme. Isso também caiu por terra. Agora eu vou deixar minha amiga completar, a Josi. Bom dia, boa tarde. Então, no dia do crime, após eles cometerem, né, esse ato cruel, eles lavaram o carro, né? Levaram o carro para um posto de gasolina, pediram um frentista para dar um geral, para desfazer qualquer prova, né, do crime que eles tinham cometido, para não ficar nenhum vestígio. E eles foram para casa, o Guilherme e a Paula, né? Ela ficou deitada, optou por descansar, que ela estava grávida de 4 meses, e ele optou por fazer uma caminhada em Copacabana, o que tudo indica que foi o local em que ele desfez do objeto, né, do crime. E no dia seguinte, o Guilherme ele foi no velório de Daniela prestar a solidariedade, né, tanto à mãe como ao marido na época, que foi o ator... Como que chama o ator? O marido da Daniela, me fugiu o nome, perdão. E, assim, ele estava ali a todo momento, né, prestando as condolências aos familiares, né? E, por coincidência, no dia do crime, passou um advogado no local, achou estranho 2 carros parados naquele local, anotou as placas e imediatamente ele ligou para a polícia, né, falando, olha, estou vendo 2 carros parados em tal lugar, está meio suspeito, toma a placa, né, para averiguar o que estava acontecendo naquele local. E, mediante essas informações, né, eles foram averiguar de quem que era aquele outro carro, né, já que o de Daniela, eles tinham deixado lá no local do crime. Os policiais foram no Projac para ver de quem que era a placa e eles perceberam que a placa não estava batendo. Tinha o modelo do carro, né, de um carro X, mas a placa não estava batendo. Aí, no decorrer das investigações, eles descobriram que o Guilherme ele manipulou a placa. Então, foi um crime premeditado. Ele já estava com a intenção de cometer, né? Tanto que ele modificou a placa do carro para tentar burlar. Com fita Mas, enfim, isolante. exatamente. Tanto que conseguiu chegar a ele. E, nesse mesmo dia, a Paula e o Guilherme eles foram presos, né? Eles acabaram confessando o crime, certo? Certo. Eles confessaram, no começo, o Guilherme ele não confessou a autoria, mas no decorrer, né, das provas, os policiais falaram, não, foi visto, o advogado viu vocês ali, né? Aí ele acabou confessando, mas não confessou a autoria da Paula, né? Que a Paula tinha participado com eles. Isso veio a acontecer depois. Vale ressaltar também que eles simularam que a Daniela tinha sofrido um assalto, porque foi levada a bolsa dela com os documentos, uma quantia de dinheiro, salvo me engano, era R$ 6.000, e essa bolsa até hoje não apareceu. Nem o dinheiro apareceu. Quando eles foram lavar o carro, o sangue, né, no banco traseiro, eles pagaram uma quantia muito alta para o frentista lavar esse carro. E logo após, né, a mãe da Daniela, a Glória, entrou em contato com ele, perguntando para ele se ele tinha visto a filha dela. Ele falou que não, que tinha saído, tinha ido direto para casa. Aí ele pediu que, se a Glória soubesse de alguma coisa, que ela podia entrar em contato com ele, né? Que eles não iriam dormir, que a Paula também estava muito preocupada. A Paula, na época, estava grávida de 4 meses, tinha 19 anos. E aí, nisso, quando o policial, ao adentrar no local ermo, né, no lote vago que é mencionado na reportagem, ele não viu nada. Aí, quando ele estava adentrando, ele tropeçou no corpo da vítima.
Aí, foi acionada a Glória, né? A Glória foi para a delegacia, mas o esposo dela, né? Que era o esposo da Daniela, que era o Raul Gazola, deve ser isso. Isso mesmo. E aí foi. Aí o Guilherme e a Paula foram também para a delegacia prestar condolências, né? Abraçou, falou para ela que ela podia contar com ele, que não sei o quê, uma frieza total. E no outro dia, né, que o Ajos falou, eles foram lá no Projac e ao averiguar a placa estava adulterada, né? E mesmo assim ele foi ainda no velório, abraçou a Glória, abraçou o esposo da Dani na época, não sei o quê, e logo após, mais tarde, ele foi preso. Ele só falou que a Paula teria participação, se eu não me engano, foi 10 dias depois, porque a Paula estava falando coisas que ele não gostou, aí ele falou, não, a Paula também tem participação nisso aqui. Aí contou a participação dela. É isso. Então, né, é um caso muito chocante, que na época deu muita comoção entre as pessoas que acompanhavam essa novela, né, e em 15 de janeiro, o Guilherme de Pádua, de 97, Guilherme de Pádua, ele foi condenado a 19 anos de reclusão, do qual já havia cumprido 4. Apesar de recorrer da sentença sua, né, a pena foi mantida. O julgamento, né, de Paula Thomaz aconteceu em 16 de janeiro de 1997, também no mesmo ano, né, então aconteceu logo depois. E por 4-3, né, Paula Nogueira de Almeida Thomaz, 23 anos na época, foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. É interessante saber que a pena de Paula também foi 19 anos, mas ela foi reduzida para 18 anos e 6 meses porque ela tinha menos de 21 anos. Eu olhei para saber que no Código Penal, né, o artigo 115, que o réu que tenha 21 anos, né, menor de 21 anos ou mais de 70 anos, né, esses prazos caem pela metade. Mas então um projeto de lei 10.856 de 2018 do deputado delegado Valdir, PSL de Goiânia, que revoga a atenuante dessa pena por crime cometido por pessoa abaixo de 21 anos e acima de 70 anos. Com a mudança, né, qualquer pessoa acima de 18 anos que cometeu algum crime não terá o benefício do atenuante. É a PL 140, né, de 2017, e essa matéria já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e depois seguiu a análise para o plenário, mas os senadores acataram o requerimento na época, o ex-senador Lindeberg Faria. Tá? O que acontece? Foi por 4 votos a 3, né, que os 7 jurados consideraram ela culpada de acusação pelo assassinato da morte da atriz Daniela Pérez. Esse julgamento iniciou às 2h15 de uma quarta-feira e o julgamento terminou só às 9 horas com a leitura da sentença pelo juiz, na época, José Geraldo Antônio. E a reação, na época, no plenário, né, dos amigos, parede Daniela, auxiliar da sentença, foi entusiasmada, houve aplausos, gritos, assobios no plenário. A mãe a mãe da Daniela, né, Glória Pérez, muito abatida, disse que a justiça foi feita. E ela afirmou que considerar sua luta, né, acabou. E em 1999, após 7 anos de cumprimento de pena, ambos deixaram o cárcere. E também uma coisa curiosa, né, que esse caso da Daniela Pérez, né, sobre a lei de crimes hediondos, né, eu não sei se a nossa colega Isabela vai falar sobre isso, eu vou falar só uma pequena parte que eu achei interessante, né, que o homicídio qualificado ele não era considerado um crime hediondo na época. E, portanto, o tratamento dado ao autor desse delito também não seria tão rígido como previsto na Lei 8.072 de 1990. Em razão disso, né, a escritora Glória Pérez, a mãe de Daniela, liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, conseguido em 1994 1,3 milhões de assinaturas para aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Aqui, por enquanto, também tem em janeiro de... Não, então é só isso também. Eu passo a palavra agora para a Isabela. Olá, gente.
Todos estão bem, né? Acho que sim, mais ou menos, mas eu acho que sim. Então, como sempre, eu vou falar do conceito histórico de tudo, né? Hoje eu vou falar do conceito histórico do júri e depois eu vou passar um pouquinho a falar da questão do crime em si. O júri, existe uma divergência muito grande da questão histórica. Muitos falam que surgiu na Grécia Antiga, falam um pouco do surgimento até da questão lá da época em que existiam os carrascos, em que a época, né, que as pessoas eram mortas na frente do próprio povo, e o povo julgava, o pessoal morria, essa parte mesmo. Mas existe uma parte da doutrina, então, que afirma que em 1215, Concílio Latrão aboliu as ordalhas ou juízos e introduziu ao júri. No Brasil, o júri foi introduzido em 1822. E, a partir desse momento, ele ficou como aquele que julga crimes dolosos contra a vida. Em 1822, o júri ele julgava só crimes eleitorais. Após 1822, começou a julgar crimes dolosos contra a vida. Hoje, o júri julga crimes a partir do artigo 121 ao 128, salvo melhor juízo. Gente, né? Há pessoas que acham que crimes com resultado morte é competência do júri, mas não. Assim como o latrocínio, lesão corporal com resultado morte, não. O júri é um rito especial. Eu travou aí, Hudson. Existe um rito especial para crimes dolosos. Continuando. Você compartilhou a tela. Porque eu não consigo me ver quando você compartilha a tela. O júri também, ele é regido por princípios constitucionais que estão assegurados no artigo 5º, inciso 38. Júri, o Hudson, pode tirar o processo? Quando eu falar para colocar, pode tirar. Aí daqui a pouco eu coloco quando entrar no caso mesmo. O júri ele é regido por princípios constitucionais, que estão inseridos no artigo 5º, inciso 38. Esses princípios, além dos princípios que nós temos mesmo do processo, por ser um rito diferente, o júri ele é uma cláusula pétrea que não pode ser tirado ou ser mudado nem por emenda constitucional. Então, o júri ele é regido pelo princípio da soberania dos veredictos, da competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, da plenitude de defesa, a gente tem o princípio da ampla defesa. E no júri vai muito além dessa ampla defesa. O júri vai da plenitude de defesa. Eu vou explicar um pouquinho o que seria essa plenitude de defesa. Nós costumamos ver nessas séries, né, a pessoa, principalmente nos Estados Unidos, porque a gente compara muito o nosso sistema com o sistema dos Estados Unidos, ou essas séries americanas, britânicas, que a gente vê tudo sendo julgado pela televisão, em que tudo é muito diferente, né? A plenitude de defesa contar ou suscitar na defesa não só fatos jurídicos, mas tudo aquilo que possa beneficiar o réu. É muito estranho quando nós vemos, principalmente casos midiáticos, em que a pessoa costuma negar o fato ou trazer à tona casos em que sofreu abuso, outras coisas mais. Nós agora temos visto, né? Por exemplo, 2 casos que ficaram já foram famosos e retomaram a ser famosos, igual o caso da Suzane e da Elise. Que a Elise, ela voltou de novo, né, agora como vítima, não como autora, e não estou julgando, jamais, mas por uma possível violência doméstica sofrida. Então, isso foi suscitado na defesa.
Então, além dos fatos, mas isso foi, às vezes foi um fato jurídico, mas ela poderia ter suscitado outros fatos. O júri, por fazer parte, né, não ter aquele juiz togado julgando, mas serem juízes leigos, fazerem parte, né, da votação de juízes leigos, e uma sociedade julgar a pessoa, fatos sociais, fatos morais, fatos que possam ser relevantes para a votação e principalmente para a absolvição da pessoa, porque agora a gente não está mais em dúvida pro réu, a gente está em dúvida pro societá, e talvez nunca houvessem, né? Nunca houve no júri em dúvida pro réu, na dúvida absolve-se o réu, mas na dúvida condene, né? Então, você tem que suscitar não só aquela matéria de direito, não só aquelas coisas jurídicas, porque as pessoas leigas não costumam entender o que é jurídico, o que é o fato, que crime é um fato típico, antijurídico, culpável, e que ilícito antijurídico culpável, que às vezes você matou porque, sei lá, por coisas que você passou na sua cabeça, ou que você não, às vezes você precisa suscitar outras coisas no júri. Por isso que é um princípio constitucional. No princípio da plenitude de defesa também, deve sim ser respeitado que o réu ele tenha autodefesa. E será nulo, o júri será considerado nulo se o réu fizer